Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Então, boa noite, António. Boa noite. Vamos começar por dizer aos ouvintes quem é o António. O António é professor, é escritor, nasceu na Melhada e há 32 anos atrás foi meu convidado na Rádio Bairrada. Exato, e por isso mesmo, e não só por isso, é com bastante agrado que eu estou aqui presente, porque tenho duas recordações inolvidáveis de Mira. A primeira razão é precisamente essa que acabou de referir. Foi aqui, na escola secundária, que eu fiz o meu estágio. Já lá vão quase 32 anos. E também tenho uma outra recordação relacionada com uma amizade. Um reconhecido jornalista e poeta aqui de Mira, Luís Miranda Rocha, já falecido, com quem eu tive o prazer e a honra de conviver, e dele, curiosamente, guardo uma polémica literária que tivemos, que não desmanchou a nossa amizade, porque entre pessoas de cultura isso não acontece, embora possamos ter opiniões contrárias relativamente a algumas coisas, então eu aproveito para contar essa pequena história, porque tem também a ver com a atividade literária e a poesia e tudo isso. Pronto. Aconteceu que eu, em 1992, publiquei uma antologia literária sobre o Bussaco, e o Luís ficou um pouco aborrecido comigo porque eu não tinha incluído um soneto do Bingre, que é um poeta também mirense. O Luís foi o grande estudioso do Bingre. Sim, e simplesmente eu por acaso até conhecia o soneto, conhecia o poema, mas sinceramente eu achei que aquilo não era. As referências que estavam no poema, quer dizer, não eram objetivas relativamente ao saco, tanto podia ser o saco como ser outra paisagem qualquer, mas ele não entendia assim, porque tinha, pronto, devido ao afeto que ele tinha ao seu poeta. Mas o que é certo é que tivemos uma polémica literária nos jornais. Ele publicou a sua queixa, fez uma recensão à minha obra, pronto, eu reconhecia que a obra tinha qualidade, sei que, mas lamentava o facto de não ter selecionado esse poema do Bingre. Eu rebati o argumento dele, também com o título do qual ainda me lembro, Razões de Coração. Portanto, é o coração dele que estava a falar e não propriamente uma razão sólida a nível da argumentação. Portanto, mas a coisa morreu por aí e ficámos amigos na mesma. E hoje cá está, outra vez, 32 anos depois. 32 anos cá estou novamente, é verdade. E por aqui vou passando, também na época balnear, não é? Porque não concretamente Mira Vila, é Vila ainda, não é? Mira Vila. Mas a praia, pronto, é uma referência também cultural para a Melhada. Portanto, é o hábito que a maior parte das pessoas tem de fazer a sua praia aqui na Concelho de Mira. Tudo começou com este livro, aliás foi este livro que originou a sua ida à Rádio Bairrada há 32 anos, A Verdade no Vinho. Quero falar disto. Esse livrinho foi a minha estreia literária. É um livro próprio da idade, embora não fosse muito novo, mas
a nível de escrita, foi a minha estreia, e é um livro que tem características próprias, atendendo também ao contexto e à circunstância em que ele foi escrito. Eu escrevi propositadamente esses contos, são 14 contos, se a memória não me falha. Escrevi esses contos num prazo de 15 dias para conseguir concorrer a um concurso que tinha sido lançado pelo jornalista Arsénio Mota, que é um jornalista de Bustos, mas radicado no Porto. E que trabalhou no Jornal de Notícias. Trabalhou também, e inclusivamente publicou lá crónicas também. Gostava muito das suas crónicas, e como era obrigatório respeitar a bairrada enquanto tema, eu lembrei-me de pegar no tema do vinho e a partir daí construir histórias, mas de forma que também os contos acabassem por refletir algumas características da alma bairradina, do que é o que é o homem bairradino, desde tempos recuados até à data do livro. Pronto, não só a história como entretenimento à volta do vinho, pronto, mas também que dissesse alguma coisa acerca do que é isso o homem bairradino, não é? A sua relação com o vinho, o trabalho e todas estas vicissitudes que decorrem daí. Pronto, como eu disse, 14 contos escritos em 15 dias foi realmente uma... Não sei se foi uma maratona, se foi uma prova de velocidade. Deve ter sido as duas coisas juntas. Por felicidade, pronto, para surpresa minha, a obra acabou por ser extinguida, e isso valeu muito naquela altura, porque foi o estímulo para continuar a escrever. Pronto, isto é uma obra que, pronto, eu hoje, se pudesse retirá-la aí da minha listagem da criação, porque de facto é como aquele filho enjeitado, não é? Pronto, aquele filho que nós rejeitamos porque não achamos que ele não está perfeito, embora ninguém o faça isso, os filhos, mas isto metaforicamente falando, é claro, literariamente falando. Mas pronto, foi assim que eu nasci com essa obra, e está ela, continua a existir pelos vistos, não é? Os livros que estão espalhados pelas diversas pessoas que ficaram com exemplares, pronto, mesmo que eu queira dizer que não escrevi esse livro, eu não posso negar, pronto, tenho que aceitar. O Jorge agora tem coisas para nos dizer? Isso. Boa noite, António Veríssimo. Boa noite, António Breda Carvalho. Seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Mira. Lá para casa, boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme o local onde se encontrem. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Para quem está lá por casa, Maria Lucília Oliveira, que nos envia as boas noites e boa música também. Não sei de onde é que a Maria Lucília nos está a seguir, mas com certeza que nos vai dizer. Maria Páscoa Simões, uma mirense, algures por aí ou não, também envia as boas noites. Boa noite para a Maria Páscoa. Joaquim Bino, Joaquim Silva, homem da X Rádio, envia as boas noites para a Rádio Mira e a todos em estúdio. Obrigado, Joaquim. Domingos Neto, boa noite para o Domingos Neto também, que envia as boas noites a todos. Saudações em especial ao professor Breda Carvalho e António Veríssimo. É um enorme gosto sabê-los nesta conversa. Bruno Joel, como sempre, também por cá, o homem da hora do baile às quintas-feiras, envia as boas noites, deseja um bom programa e cumprimenta também os presentes. Boa noite a todos aqueles que entraram em contacto connosco, e eu gostava de, a propósito do jornalista Arsénio Mota, eu gostava de ler aqui um texto que está no seu livro A Verdade no Vinho, de 1990, e o texto é o seguinte: tem-se duvidado da utilidade cultural dos prémios num país onde os escritores, quase sempre sem profissionalização possível e portanto como amadores crónicos, são por certo os únicos que praticam um real mecenato, teimam em escrever contra todas as dissuasões, respondem desde logo ao tremendo desafio ars longa vita brevis. Pois aqui temos uma afirmação de bom préstimo que os galardões literários podem ter num reino de ortigas. Graças a um prémio temos entre nós este novo escritor. Saudamos a relação literária do jovem António Breda Carvalho. Este seu primeiro livro vale como certidão de nascimento e uma vocação. Estreia-se Breda Carvalho como uma coletânea de contos que evidenciam o seu prazer de narrar, conjunto com unidade, abunda na fatura singela, em simpatia humana, e tem o afã da autenticidade, a barrada que corre no pulsar do verbo,
demonstrando mais uma vez que o regional e o jornalismo não podem confundir-se num claro entendimento das coisas. Arsénio Mota. António, este foi o primeiro, depois nunca mais parou. Nunca esperei. O Arsénio Mota refere aí a coragem que é necessária para se escrever, atendendo às dificuldades que há em publicar. Isso foi há 30 anos, mas hoje a situação parece que ainda está muito pior, porque cada vez se lê menos. Há dificuldade em se publicar numa editora sem que o autor ou uma entidade qualquer patrocine a edição. E o que acontece, pronto, só mesmo quem tem uma grande paixão pela escrita continua a lutar contra os moinhos, não é? De vento. Pronto. Agora, o outro aspecto, nunca mais parei e não parei. Tive alguns interregnos ao longo destes 30 anos. Pronto, eu já editou quantos livros? Quase, talvez 20, perto dos 20. E depois tinha. Pronto, eu durante até o ano 2000 escrevi essencialmente contos. Pronto, não, embora tivesse o sonho de um dia escrever um romance, mas naquela altura não me achava capaz de desenvolver uma obra tão extensa, até porque é uma obra mais complexa e também tem que ser um tema muito mais válido. Portanto, um conto por natureza é um texto curto, é só uma ação e pronto, é uma história à volta de menos personagens e é mais fácil de escrever, embora o género de conto não é mais fácil escrever relativamente à sua extensão, porque hoje escrever um bom conto também é meia arte. Pronto, eu não me via como romancista, pronto, e também sinceramente não levava isso muito a sério. Pronto, era mais daquela como quem vai ali ao futebol ou vai ao café, bebe uns copos. Pronto, quando me vinha à vontade de escrever, escrevia e depois, só que começou a acontecer, eu continuei a escrever contos e comecei a enviar para concursos e logo por azar ganhava o prémio. Então, aconteceu logo também em 91, ganhei um prémio de conto da Joaquim Namorado, da Figueira da Foz, já com outras características, já se notava outra desenvoltura na escrita, já mais amadurecido. Pronto, e que ia acontecendo que escrevia um conto e acabava por ganhar um prémio. Pronto, isso era também um desafio, era uma motivação. Pronto, era sinal de que estava no bom caminho e não podia parar. O que é certo é que eu parei. Pronto, depois parei por motivos pessoais, familiares. Pronto, uma altura em que eu pura e simplesmente hibernei literariamente. E um dia pensei, está na hora de reiniciar a escrita literária, também com o conto, e curiosamente, a primeira ideia que me surgiu para um conto foi pelo facto de eu ter publicado anos atrás a antologia literária sobre o Sago. Contém textos poéticos, excertos de romances, e eu verifiquei que o Sago tinha desaparecido da literatura como fonte de inspiração, como fonte literária. E, assim, está na altura de ressuscitar o Sago literariamente. Então escrevi o romance As Portas do Céu. É um romance que recria a vida monástica do convento de Santa Cruz do Saco, desde a fundação do convento até a extinção da ordem. Portanto, e esse romance acabou também por ser premiado. Foi no prémio Feliciano Castilho, promovido pela Câmara de Águeda. Isto foi em 2000. E pronto, eu assim, tenho a missão cumprida, consegui escrever um romance, até foi premiado, estou feliz. Pronto, já cumpri a minha missão, já plantei árvores, já tenho filhos, acho que já não tenho mais nada a fazer nesta vida. Mas não parou. Também parei, voltei a parar e depois voltei à escrita. E certo dia, como havia um concurso de contos sobre o vinho da Madeira, cá está o vinho, parece que o vinho me atrai, não é? O vinho Veritas, agora o vinho da Madeira. Eu queria escrever um conto sobre o vinho da Madeira, comecei a fazer pesquisas. E é um apreciador de vinho, não? Diga? É um apreciador de vinho. Sim, também aprecio. Não sou enófilo, não sou enólogo, mas sou enófilo. E sei muito bem distinguir o que é um bom vinho e o que é um mau vinho. Assim comecei a distinguir o que é um bom romance e o que é um mau romance, não é? Pronto. São competências que se vão adquirindo. Então, relativamente
ao conto sobre o vinho da Madeira, a certa altura tropecei numa informação de um acontecimento ocorrido na ilha em 1843, que me surpreendeu e que aquilo de imediato me disse que havia ali pano para eu escrever um romance. Olha, isto, e foi assim que nasceu o segundo romance, sem eu contar. Isso levou-me a fazer muita pesquisa sobre inclusivamente mandei vir do Arquivo Regional da Madeira em CD a digitalização dos jornais, que eles têm já todo esse espólio digitalizado. A partir daí eu comecei a compreender, a visualizar e a sentir toda aquela atmosfera, todo o ambiente daí da Madeira naquela época, em meados do século XIX, e também foi por essa altura dá-se também a revelação da máquina fotográfica, do daguerreótipo, portanto, das primeiras máquinas. Há toda uma série de acontecimentos que acontecem em simultâneo nessa época, e o grande acontecimento é que eu descobri, fiquei a saber que para essa altura tinha havido uma espécie de quase de genocídio religioso. Um escocês, um padre, portanto, protestante, tinha-se radicado na ilha, tinha feito uma obra benemérita, tinha instalado hospitais, tinha instruído o povo alfabeticamente, mas tudo através da sua religião. Pronto, na altura foi uma persona grata, foi agraciado, foi reconhecido, até bem aceito pela Igreja Católica, mas quando começaram a verificar que ele estava a desviar os católicos para a religião protestante, houve ali uma revolta por ti, e o que aconteceu em certa altura é que todos os madeirenses que se tinham convertido, inclusive, tiveram que fugir porque houve uma grande perseguição. Meteram-se nos barcos, fugiram para as Antilhas inglesas, que ainda hoje há descendentes desses madeirenses. Pronto, eu quando olhei para aquilo, isto é assunto importante para escrever um romance. E meti-me já à obra. Pronto, foi o primeiro romance de grande folgo, ainda foi quase 300 páginas de tipografia, que impresso deu quase tantas também, e decidi enviá-lo para um concurso, precisamente também a Câmara da Figueira, curiosamente, mas era já um prémio de romance, que era o prémio João Gaspar Simões, isto em 2010. E tive a felicidade de ser premiado, o romance. Então você é um premiado nato. Não, há melhores do que eu a ganhar prémios, mas pronto, obtive o primeiro prémio, o livro saiu na Oficina do Livro, foi publicado pela Oficina do Livro. E isso é que foi então o grande entusiasmo. Pronto, foi a mola para o romance. Eu assim, agora já sei que consigo escrever um romance. E a partir daí, praticamente deixei de escrever contos e passei para o romance. E de 2010 até agora já são mais de meia dúzia. Pronto, uma menção honrosa também 2 anos a seguir, com os Azares de uma sorte grande. O último prémio foi o prémio literário Carlos de Oliveira, da Câmara de Cantanhede. Só mais uma interrupçãozita, já voltamos ao prémio literário Carlos de Oliveira. Jorge? Com certeza, de toda a forma, podemos deixar terminar o raciocínio depois. Sim, mas ele. Sempre responde. Mas eu ok. A Maria de Lourdes. Eu não me esqueço. Maria Lourdes Ferrão, que diz o seguinte: boa noite, parabéns à Rádio Mira pelo convite a tão ilustre escritor bairradino. António Breda possui uma obra notável e um dos meus livros preferidos é este do qual está a falar neste momento. O Fotógrafo da Madeira. As maiores felicidades para todos. Muito obrigado, Lourdes Ferrão. Conheço pessoalmente já. E pronto, estou também muito sensibilizado por estar a acompanhar-me nesta jornada literária. E estava a falar do prémio literário Carlos de Oliveira. Sim, é um romance histórico com características muito próprias, que rompe com o cano do romance histórico, ao contrário do Fotógrafo da Madeira, porque cada capítulo é uma personagem que fala, portanto não tem aquela sequência linear,
E foi uma coisa que eu descobri também numa tese de mestrado sobre uma seita que existiu em Mondinho de Basto, lá numa aldeola, isto também no século XVIII, em que um sujeito, um camponês, um agricultor abastado, letrado, que ele sabia ler e que lia a Bíblia, lia essas coisas todas da religião, a certa altura lembrou-se de criar uma congregação, portanto, uma espécie de ele seria o Cristo e os outros seriam os apóstolos, porque criou ali um apostolado, sim. Uma imitação do que foi Cristo e os seus apóstolos, e prometendo que em tal dia haveria um advento qualquer em que as almas que estavam no inferno sairiam por um buraco lá no monte, do céu subiria dinheiro a rodos, e lá criou um movimento. Mas conta histórias caricatas ali pelo meio, que aquilo realmente é quase um absurdo, mas que dá para rir. Porque ali acaba-se também por ver também, de certa forma, a mentalidade das pessoas, não é? Portanto, e que seguem cegamente qualquer charlatão, não é? Que ainda hoje acontece. E o que é certo é que essa aventura desse ideólogo, não é? Religioso, desse alucinado religioso, acabou na Inquisição. Pronto, tanto andou que chegou aos ouvidos da Inquisição e vieram parar a Coimbra. Isto ainda no século XVIII, que ainda existia a Inquisição. Tem também um romance, foi publicado, este foi ainda na Cidade de Emergência, que é a minha editora atual. O último publicado foi em 2019, saiu na Gradiva, teve o patrocínio da Câmara de Oliveira de Bairro, porque o romance requeria um conhecimento também local, que tem a ver com a banda do Dr. Biscal. Em 1921-22, a banda foi excomungada pelo Bispo de Coimbra, por ter participado num funeral civil. O problema não era o funeral civil, o problema é que a maior parte dos elementos da banda eram laicos, eram republicanos laicos, anticlericalistas, e conclusão, aquilo não foi bem aceito pelos padres locais, e fizeram queixa ao bispo, e o padre não quis fazer o funeral a um elemento que tinha morrido, mas que era republicano laico, e a banda decidiu acompanhar o funeral, e para isto foi um motivo suficiente para que o bispo de Coimbra excomungasse a banda. Pronto, e aquilo durou ainda umas décadas, também com cenas rocambolescas. Pronto. Esse foi o seu último livro? Esse foi o livro publicado. Depois do fotógrafo da Madeira foi Os Filhos de Salazar, que também é um romance, mas é por invenção. Pronto, embora o enquadramento social e político seja o português e aquilo que está na história de Portugal, desde a ascensão de Salazar até ao 25 de Abril, mas é bastante totalmente inventada. Mas só que apanha como pano de fundo todo esse período histórico. É Os Filhos de Salazar porque é uma metáfora, pronto, são os herdeiros de Salazar, não é? Ainda hoje há filhos de Salazar, ainda não morreram todos. Eu também sou filho de Salazar, não é? Porque ainda vivi no tempo da ditadura, não é? Claro. Eu fui educado de acordo com os princípios do Estado Novo, não é? Na escola primária, tudo isso. A educação que eu recebi ainda é muito desse tempo, não é? Portanto, eu ainda sou um filho de Salazar. Mas já pediu para sair? Já pediu para mudar? Estou a brincar. Já pediu para deixar esse pai de lado. Pois António, íamos parar agora um bocadinho nos livros. Queria que me falasse da sua profissão. A minha profissão é uma profissão boa e má como as outras. É uma profissão boa que já me deu durante muitos anos muito prazer de ensinar e de conhecer alunos, pessoas que a maior parte tem ficado para a memória futura, portanto, alunos que não se esquecem, assim como no nosso dia a dia, fora das nossas profissões, há pessoas que nos encantam, não é? Que nos marcam.
Isto também tem acontecido ao longo dos tempos. Hoje, graças ao Facebook, por muito mal que se diga, das redes sociais, mas para mim o Facebook, para além de ter outros aspectos positivos a nível de comunicação com outras pessoas, teve a vantagem de eu poder recuperar, mas reciprocamente, não só por ação minha, de recuperar antigos alunos que eu tive e dos quais eu me lembrava, portanto, são aqueles alunos que nos marcam, mas que tinham desaparecido do mapa porque não havia forma de comunicação. E agora, com estas novas tecnologias, isso veio ressuscitar todas essas amizades antigas. Pronto. E hoje tenho no Facebook com amigos, alunos que foram meus já há 20 anos, e alunos que vão aparecendo. E daqui de Mira apareceu uma aluna quando eu fiz aqui o estágio, que é uma Sandra Gomes, não sei se me está a ouvir neste momento. É um exemplo concreto e pronto, é prova de que estou a falar a verdade, das boas experiências, não é? Que também ficam para o resto da vida, claro, relativamente a um professor. Coisas más também tem, esta também coisas más. Hoje o ensino está totalmente modificado, não é? Antigamente os alunos, pronto, eram mais educados, respeitavam mais professores, respeitavam, conseguia-se criar uma cumplicidade respeitosa, brincavam, havia confiança, mas havia fronteiras, os alunos sabiam onde começava e acabava a educação. Portanto, hoje os alunos têm dificuldade em conhecer esses limites, não é? Não só os alunos, como também os pais, pronto, porque essa é uma coisa sempre reflexa de outra. Pronto, e hoje, de facto, o ensinar torna-se um bocadinho mais aborrecido porque desgastamos a lidar muitas vezes com situações de indisciplina. Portanto, e quase o papel do professor é um papel quase está ali, pronto, é um esforço ciclópico, muitas vezes é um esforço quase de infrutífero, porque não nos cansamos a ensinar, mas cansamos a educar. Pronto, e muitas vezes com resultados quase nulos. Pronto, hoje o ensino está virado do avesso, não é? Pronto. Mas é a minha profissão, pronto, que eu aceitei e tenho de a levar até ao fim. As escolas que passou, além de fazer estágio em Mira e de estar ser professor na Melhada, passou por mais escolas? Felizmente não passei, portanto, não posso queixar de ter sido um professor com malas às costas. Felizmente, eu fiz aqui o estágio. Depois, naquela altura, havia a possibilidade de ficarmos mais perto de casa ao abrigo da preferência conjugal, quando o casal exercia funções públicas, ambos. E eu fiquei 2 anos depois disso, fiz aqui os estágios, fui para a escola de Dom Dinis em Coimbra, efetivei em Vila de Alvarém, mas não fiquei, portanto concorri ao abrigo da preferência conjugal, fiquei em Nadia, a dar aulas à noite. No ano seguinte voltei a concorrer, já passei para a Figueira da Foz como efetivo, continuei a concorrer ao abrigo da preferência conjugal, continuei a ficar em Nadia, e ao terceiro concurso, como tinha aberto uma escola nova na Pampilhosa, do Botão, portanto considerei Melhada, eu por felicidade entrei e pronto, estive na Pampilhosa até 2000 e tal, depois entrei também em 2021 abriu vaga na Melhada, embora estivesse no mesmo concelho, mas pronto, eu decidi mudar, concorri e mudei, pronto, e desde 2021 estou na Melhada, estou em casa. Pronto. Não posso queixar realmente disso. Portanto, eu compreendo a ingratidão que é, portanto, o desgaste e o sacrifício de viajar e sobretudo quem tem família. Eu sei que é doloroso. Pronto, então, e juntando aquilo que eu disse há pouco sobre o que é o ensino hoje, não é? São 2 pesos. É preciso muita resistência psicológica para ser professor nessas condições. O António nasceu na Melhada. A Melhada do Leitão, a Melhada do Carnaval. O que é que mais... para que lado é que depende mais? Para o Leitão? Para o vinho? Para o Carnaval? Eu nunca fui muito de carnavais, não. Não morro, sinceramente não morro de amor por manifestações carnavalescas. Gosto de carnaval, mas
brincar no dia a dia, fazendo brincadeiras com humor, escrevendo, mandando assim umas bocas, fazendo brincadeiras no Facebook, colocando lá assim umas brincadeiras, mas como espetáculo nunca me disse nada. Pronto, eu também fui sempre assim um bocadinho reservado, portanto, em termos públicos, mas o Carnaval do Brasil gosto de ver. Na televisão gosto de ver o desfile e todas aquelas escolas muito coloridas, isso gosto de ver. Agora tenho assistido algumas vezes, alguns anos, mas não é uma coisa que me agrada muito. Prefiro outras coisas. Prefiro outras coisas e claro, e qual é a outra comparação? Já lá vamos. Jorge Jesus. A Maria Ferrão diz ainda que a banda que tocou Fora da Graça de Deus foi alvo de análise nas aulas de literatura na Universidade Sénior da Coria. Adorei e recomendo vivamente este excelente romance histórico. Depois, há aqui um ouvinte que coloca uma questão, é o Sr. Verniz da Silva. Ele diz... Como é que se chama, Jorge? Verniz da Silva. Este senhor escuta-nos em Coimbra. É um ouvinte assíduo da Rádio Mira. Ele diz boa noite aos senhores presentes e diz também, eu em tempos escrevi livros de banda desenhada. E depois pergunta, o senhor já pensou em escrever para crianças? E agradece. Obrigado, Verniz da Silva, pela sua presença neste programa. Depois, já lhe vou dar a oportunidade de responder ao Sr. António Carvalho. O Domingos Neto diz que não se deve passear o Bussaco sem ter lido a literatura no Bussaco, de António Breda Carvalho. António? Sobre a pergunta do ouvinte... se já pensou em escrever livros para crianças, não é? Eu já escrevi contos infantis, tenho-os lá. Tenho lá, mas acho que não tem qualidade. Tenho alguns até foram lidos na escola para as crianças, mas acho que foi uma experiência. Foi apenas uma tentativa. Tenho meia dúzia de contos que eu escrevi, até estão guardados, mas ficou por aí. Teatro é a mesma coisa, nunca experimentei escrever teatro. Poesia também alinha bem uns versos, só para ver até onde conseguia ir, mas verifiquei que não é a minha praia. Pronto, e acho que quem escreve também tem que ter essa capacidade analítica, portanto, ter a consciência daquilo que do terreno que deve pisar, não é? Portanto, não está a forçar aqui este terreno, vale a pena estar aqui a forçar a cavar e não sei o quê, porque é um terreno que não vai dar batatas, não é? Portanto, só vai dar cebolas, então não vale a pena perder tempo com batatas, vou dedicar mais cebolas, que é aquilo que eu sei cultivar. Claro. Pronto, e isso acontece, nós vamos selecionando e também aquilo que nós sabemos fazer e aquilo que nos dá também mais prazer. Pronto. E escrever livros infantis bons. Boa literatura infantil não é fácil escrevê-la, pronto, porque é preciso saber escrever para a criança, mas também é para o adulto, nas entrelinhas, não é? Pronto, mas sinceramente não está nas minhas motivações tão próximas. Voltando à milhada e voltando ao vinho e ao leitão. Pois o leitão, mas o leitão sem o vinho não é nada, não é? E a mesma coisa para o vinho, uma coisa que requer a outra. Já agora também acrescendo o pão, não é? O lema da meia-ilhada são as 4 maravilhas da mesa, não é? Agora ver se consigo dizer pela ordem: água, pão, vinho e leitão. Suponho que seja assim. É capaz de ser. Água, pão, vinho e leitão. A água é necessária, é vital. E o vinho também, depende da hora do dia, não é? E o pão também, não é? Depende da hora. O leitão também é bom. E o pão, então, se for pão mesmo regional da meia-ilhada, portanto, acho que são mesmo 4 maravilhas. Sim, então, mas o que seria da vida sem um bom prato, não é? Sabe, é claro que também não se pode abusar do leitão, porque tem colesterol, não é? E é caro. Mas é uma boa literatura também, de vez em quando. De vez em quando. É uma boa literatura. Então, se for um vinho bom também,
E aqui estamos na Bairrada, temos que fazer a apologia do vinho Bairradino, não é? Temos bons vinhos, não é preciso ir para outras regiões, não é? Podemos também amar aquilo que é nosso. O António é uma pessoa que se dedica a uma atividade esportiva, ou dedicou pelo menos ao atletismo. Sim, eu acho que desde miúdo tive tendência, sem ter a consciência disso, para ser eclético. É tal lema que já vem de séculos, é a mente sã em corrupção. Eu sempre gostei de praticar desporto. Eu cheguei a correr na académica. Olha, eu de desporto, eu joguei futebol, eu fiz atletismo, eu joguei hóquei patins, eu joguei rugby. Quer dizer, eu sou quase o faz tudo, não é? Ao homem dos certos ofícios, também no desporto também posso fazer nada bem, mas faço tudo. Pronto, mas eu cheguei a fazer meias maratonas. Até certa idade, até aos 30 e tal anos, fiz meias maratonas. Pronto, não era um atleta profissional, era um amador, atleta de pelotão, mas já com um bom ritmo, já com tempos que exigiam muito treino. E ainda hoje faço caminhadas, porque infelizmente tive aqui uns problemas na ossatura, portanto, já artrose começaram a aparecer, comecei a ter problemas e tive que parar, resfriar os índios, e tenho muito desgosto em não poder correr. Mas caminho e ando de bicicleta. Pronto, passei para a bicicleta que não causa tanto impacto. Mas sem fazer atividade física, eu tenho que fazer até e outra maneira de eu fazer exercício que eu encontrei foi dedicar-me à horta. Pronto, entretanto, eu herdei a horta que era do meu pai e eu agora planto lá as couves e os feijões e isto e aquilo e vou arrancando as ervas que estão sempre a nascer, são mais teimosos do que eu. E assim vou fazendo também um exercício. Pronto. E acho que se eu estiver muito tempo sem ter exercício físico, sem atividade física, eu acho que começo a sentir-me doente. Pronto, eu preciso mesmo me mexer. Eu acho que até sou nervoso, natureza, não é? Já tive hipertiroidismo. Acho que a minha composição genética tem que estar sempre em evolução, tem que estar sempre em atividade. Se eu parar, já não me sinto bem. É um homem preocupado com o futuro, ainda? Sou preocupado relativamente à minha vida, estou preocupado com o futuro. Pronto, eu às vezes ponho-me a pensar nisso, daquilo que se viveu até esta altura. Faço 62 anos no próximo dia 4. Eu há 10, 15 anos jogava com os 62 anos, já era muito tempo. E quando lá chegamos, verificamos que é pouco. E olhamos para trás, parece que a vida foi um pestanejar. Não é que é possível que já passaram 62 anos e parece que ainda não cumpri o meu destino. Parece que tenho muita coisa para fazer, não é? Não nos sentimos completos. E como as doenças vão aparecendo, não é? Não graves, felizmente, são os sinais do tempo e os sinais da idade. Começamos a equacionar a possibilidade de um dia para o outro podermos desaparecer desta vida, não é? Pronto, terminarmos aqui o nosso passeio. E sinceramente que eu me preocupo, porque eu como não estou cansado da vida, como ainda não estou cansado daquilo que faço e daquilo que gosto de fazer, acho que ainda não estou totalmente preenchido. Portanto, eu gostaria de continuar cá mais uns anitos para sentir a vida e o que ela tem para nos oferecer, não é? A pandemia, que ainda não foi embora, prejudicou muito? Não. Eu felizmente ainda não fui contaminado. Tenho estado livre dessa praga. Também cumpro todas as regras de proteção. Uso máscara. Eu não larguei a máscara, continuo a dar aulas com máscara, uso a máscara, embora esteja vacinado, já com 3 cargas de vacina em cima. Afetou um pouco relativamente à respiração, ou à exposição oral, para falar, torna-se mais difícil, não sei o quê. Pronto, isso aí causa incómodo com os jogos, porque facilmente se embacia, agora nem tanto, mas não emberro mais, ficam logo embaciados e não se consegue ler. Pronto, é incomodativo. Mas, quer dizer, acho que continuei a fazer uma vida
numa vida normal, pronto, noutro contexto, com outras reservas, mas não me afetou. Afetam mais pensar que temos uma guerra que a Rússia fez na Ucrânia, por exemplo? Sim, isso dói-me, embora não tenha a ver comigo nem com o nosso país, mas analisando não só os motivos da guerra, mas a guerra em si, quer dizer, qualquer pessoa sensível, não é? Dói-se, independentemente de ser português ou de ser de outra nacionalidade. E acho que nos tempos que correm, portanto, século XXI, se a ordem natural das coisas é a evolução humana, mental, nós chegamos à conclusão de que há muita coisa que evolui tecnologicamente, socialmente, mas se calhar o instinto primitivo, não é? O da guerra, o da destruição, se calhar isso deve ser um gene que está cá metido dentro, e se calhar não há vacina para isso. Não sei. Pode ser que um dia os cientistas descubram, localizem tal o gene da guerra, não é? O instinto que faz com que o ser humano entenda que deve eliminar o outro. Pronto, acho que é um absurdo, não é? Pronto, no fundo há muita estupidez aí, não é? É um absurdo, e acho que este planeta poderia ser feliz havendo diálogo, havendo paz, haver interajuda a nível mundial. Pronto, qual é a finalidade de estarmos aqui no planeta? Certamente é para vivermos, não é? O melhor possível, as melhores condições. Pronto, mas a mente humana, se calhar, pronto, está assim formatada, não é? Com os receios políticos, com os receios da dominação, com os receios disto e com os receios daquilo. Pronto, e é assim que tem sido a sociedade humana desde a pré-história. Acho que será sempre assim, não é? Voltamos aos livros. Como é que nasceu em si a ideia de concorrer a um concurso com este livro? O que é que mexeu consigo? Já era uma ideia antiga de concorrer? Já escrevia? Eu acho que quando alguém começa a escrever é por sentir esse apelo. Pronto. É escrever porque é um gosto, é um prazer que se busca. Eu também sempre gostei de correr, agora não corro, não posso, mas eu não corria, eu não ia a provas, a meio maratonas, eu não ia para ganhar, sabia que não ia ganhar, nem sequer era atleta profissional. Eu ia correr por prazer. O meu objetivo era eu cumprir aquela meta. Portanto, isso é que me dava prazer e satisfação. O escrever é a mesma coisa. É um vício, escrever acaba por ser um vício, como correr. Quando se agarra o vício, pronto, não se consegue largar isso, e acaba por ser isso mesmo. O objetivo último é retirar prazer da escrita. Pronto. Nem que seja para a gaveta, mas eu escrevia para a gaveta antes disto? Como eu disse, esses foram os contos iniciais que eu escrevi propositadamente para o concurso. Sim. Agora, o que leva, se existem concursos, para uma coisa servem, não é? É para haver concorrentes. Claro. Pronto. Agora, eu sei que há escritores que não enviam nada para concursos, mas esses também conseguem publicá-los em editoras com alguma projeção e preferem, digamos, ter essa proteção de uma editora que oferece alguma idoneidade e não estão muito importados com os prémios. Agora, o concurso tem outra vantagem. Pronto, o concurso é a possibilidade do autor se revelar. Portanto, porque é um concurso, ganha um prémio e sai no jornal e pode chegar ao conhecimento de uma editora, e é a forma também de divulgar o seu nome. Para além também, claro, se há prémio, se eu puder escrever um livro que me deu prazer e que ainda me deu um prémio monetário e que foi publicado, quer dizer, isto é juntar o útil ao agradável, não é? Claro. Isso aconteceu algumas vezes. Já tem acontecido, sim, tem acontecido. Eu uma vez fiz uma estatística dos prémios que já tinha ganho a nível de contos, e realmente são bastantes. Prémios menores de conto, de câmaras. O último de conto foi em 2015 na Câmara de Manteigas.
aliás, é o título desse conto que dá o título ao livro, que está aí em cima da mesa, A Estaca na Água. Pronto. Esse foi o último conto que não foi o último conto que escrevi, mas foi o último conto premiado. Eu gosto muito desse conto, e foi por isso mesmo também que eu escolhi para a capa. Também é um conto simbólico, um título simbólico. E já agora, que o auditório não consegue ver o livro, o auditório. Não sei, penso não sei, não. Penso que não. Essa fotografia é minha, e é capaz de não adivinhar de que sítio é esse. Não. Faça lá um esforçozinho, não é? Não está. Não estou a ver, não. Pois, é a Barrinha de Mira. Ah, ok. A Barrinha de Mira, onde eu, menino, adolescente, ia tomar banho. Isso leva a uma outra questão. A Praia de Mira é muito importante para si. Pois, sim, faz parte da minha memória afetiva, não é? Toda a minha infância, adolescência foi passada ali em Mira no verão. A Barrinha, não é? A prancha, o mergulho, que já não estava nada. Então, como o título do conto é Estaca na Água, eu andei à procura de um sítio de água com uma estaca. E provavelmente me lembrei, vou ali à Barrinha de Mira, posso ser que lá haja uma coisa. Encontrei isto, e deu a capa, tem uma capa, mesmo com isso que eu pretendia. António, o António tem com certeza alguns escritores nacionais ou estrangeiros que admira ou que mexem consigo. Eu não costumo apaixonar por autores, eu costumo apaixonar-me por obras. Pronto. Mas obras são escritas por autores. Pronto, e o que quer dizer que eu posso gostar de um romance de um autor e não gostar de outros romances, pronto, mas sei que há leitores que seguem fanaticamente um determinado autor. Pronto, eu não funciono muito assim. Pronto, olha, há alguma obra que queira destacar? Quer dizer, tenho lido tanta coisa. Dos modernos, é claro, temos um Afonso Cruz, temos um Gonçalo M. Tavares, temos um Tordo, temos aí uma vasta panóplia de autores mais novos do que eu, que já estão lançados no mercado, e tenho lido algumas coisas, não todas as obras que vão saindo, mas de umas gosto mais, de outras gosto menos. Dos autores mais já considerados clássicos, mas ainda contemporâneos, adorei o Virgílio Ferreira. Pronto, agora, claro, Natural de Melo, Gouveia. Exatamente. Também o Saramago, sem dúvida, não é? Também o Lobo Antunes, até certa fase. Eu acho que agora está muito mais difícil de ser lido. E também adoro ler os clássicos. Essa? Portugueses, sim. Acho que o S é imortal, não é? Neste momento estou a ler um russo. Não tem nada contra os russos. Claro. Estou a brincar. Escritores. Estou a ler a Ana Karenina do Tolstói. Portanto, também é um calhamaço. Na página 100 e tal. E vou alternando com autores contemporâneos, porque estou a ler esse e leio 2 capítulos por dia, paro neste momento estou a ler um autor novo, um Federico qualquer coisa, que escreveu um livro que teve 2 prémios, que é a Lição do Sonâmbulo. E comecei a ler o livro, mandei beber o livro pela UC, mas não tinha a disponibilidade daquelas páginas iniciais. E é o risco de se comprar coisas às cegas. Pronto, eu comecei a ler o romance, e aquilo é eu chamo a esse autor, chamo-lhe o Marcelo Proust português, porque comecei a ler o romance. Aquilo é precisamente um decalque, portanto, o estilo é precisamente um decalque do romance Em Busca do Tempo Perdido, do Marcelo Proust. Pronto, e tenho também, já para ser lido, a seguir a este, tenho o último prémio Leia, que eu vou acompanhando, que é o maior prémio português da atualidade, é o prémio Leia. Maior em valor monetário. Sim. Pronto, é o prémio Leia. Pronto, e leio muitas coisas dispersas. Inclusive estou também a ler um livro de contos, porque estou a fazer um trabalho sobre isso, de um autor amilhadense, já falecido em 1941, mas que na altura publicou um livro de contos, Fumo dos Casais, em 1930.
eu descobri também inéditos dispersos, publicados nas revistas dessa época em Lisboa, na Eva, na Bordados, não sei o quê. E estou a fazer uma compilação disso para ser editado. Portanto, neste momento eu que estou a ler, estou a trabalhar os contos, a fazer a interpretação daquilo, a fazer um estudo. Pronto, vamos espraiando por muitas coisas. Como eu precisava mesmo estar reformado para poder fazer tudo aquilo que eu quero. O António pertence a uma zona geográfica onde há muitos autores recentes e onde houve alguns que já partiram. Há pouco falou do Luís Miranda Rocha, mas eu sei que o António é amigo do António Canteiro, é amigo do Silvério Manata. Esses dois autores dizem muito? Sim, são autores diferentes, cada um com o seu estilo. O Canteiro conheci-o no ano em que ganhei o prémio da Figueira da Foz, com o fotógrafo da Madeira, porque ele nesse ano ele teve menção honrosa. O Silvério Manata, também por arrastamento, porque era amigo do Canteiro, também passei a conhecê-lo, e a partir daí formou-se um grupo de amigos, o que foi importante, e tem sido, porque como eu estava sozinho na meia ilhada, não era um escritor isolado. Portanto, o facto de haver um grupo de amigos escritores acaba também por ser estimulante, porque há sempre aquela pergunta: o que é que estás a escrever, o que é que estás a ler, e isto acaba por ser interativo, não é? Claro. E acaba também por arrastar e há outra dinâmica. Pronto, e se calhar uma pessoa sozinha, se não tiver, pronto, possivelmente poderá deixar de escrever, porque sente-se ali sozinha, abandonada, e portanto não há interação, e essa convivência literária é importante. Acaba por falar de um grupo. São autores com características diferentes. O Canteiro aposta mais na linguagem poética. Ele para além de escrever romances, é poeta, é um poeta muito premiado, quer nos romances, quer na poesia. O Silvério Manata é o escritor da Gandra. Portanto, ele elege como paisagem, não é? como chão, a terra gandaresa, e em torno da qual vai desenvolvendo a sua obra, com o estilo totalmente do Canteiro. Eu não digo que é melhor, digo que é pior, são coisas diferentes. Ainda bem, eu também sou totalmente diferente. Então escrevo de uma forma séria como uma forma humorística. O humor sai-me espontaneamente. Talvez gosto de tratar as coisas sérias de uma forma alegre, e nós três, que somos três autores que vamos sendo premiados. O Silvério Manata também é um escritor premiado, mas somos três autores diferentes, totalmente na escrita. E eu acho que isso é importante. Mas há mais autores no grupo, ou não? Não, escrito. Temos ainda um da Pampilhosa, que também surgiu entretanto, que é o Mário da Silva Carvalho, já está reformado, que foi um bancário. Também apareceu em 2012, também ganhou o prémio da Figueira, e ganhou outros prémios. Tem publicado muitos romances históricos, também é licenciado em História, também na minha editora, na Saída da Emergência. Pronto, também tem já alguma obra, mas todos, e agora, portanto, sendo quatro, continuamos a ser quatro escritores com estilos diferentes. Eu acho que isso é bom, pronto, é saudável. É enriquecedor. É enriquecedor, porque se todos escrevêssemos da mesma forma, e se todos escrevêssemos da mesma maneira, pronto, era monótono, não é? Portanto, acho que a diversidade é que faz a riqueza literária, não é? Se fôssemos todos iguais também a nível de caráter, não é? Feitio, também seria um bocado aborrecido, não é? Sermos todos iguais, não é? Pronto. Este programa chama-se A Conversar é que a gente se entende. Acha que se perdeu no nosso dia-a-dia a ideia das pessoas conversarem? Acha que se conversa menos? Sente isso? Acho que o que mudou foi o local da conversa, não é? O cantinho, que antigamente seria o café à volta de um copo, ou a adega de um amigo, não é? Havia muito esse hábito, e as patuscadas, não é? Era uma outra forma de convivência. Eu acho que hoje a convivência foi transferida para as redes sociais. Pronto, é claro que não há proximidade física, é uma coisa quase indiferido, não é? Pronto, acho que, mas isso é fruto dos tempos que vivemos. Acontece também com a juventude, não é? A forma de comunicação que hoje usa a juventude é totalmente diferente do meu tempo, não é? Pronto, mas se calhar
esse espírito de grupo, se calhar perdeu-se um bocado, não é? Pronto, perdeu-se um bocado, na minha opinião. Acha que as pessoas são mais solidárias do que antes ou nem por isso? Pois, é uma pergunta. Eu não sou sociólogo, não é? Eu continuo a ser solidário, falando por mim. Acho que uma boa causa move-me sempre. Mas há quem diga, e acredito que sim, que hoje o ser humano esteja um pouco mais individualista, não é? Porque vivemos numa sociedade de consumo, não é? Antigamente nós éramos mais pobrezinhos, mas dávamos valor a outras coisas, à amizade, ao apoio mútuo, pronto, tudo isso. Hoje acho que, como se pensa mais no prazer imediato e no bem-estar pessoal, penso que hoje essa manifestação de individualismo talvez seja mais arraigada. Embora, claro, o ser humano também sempre foi invejoso e egoísta e individualista, não é? Casos sempre houve, haverá sempre gente assim, com essa má índole, não é? É egoísta. E nós vemos que quem vê a televisão sabe que ainda hoje se mata por dar cá aquela palha, não é? Por causa de um jogo de futebol, por causa de coisas que não valem nada, são coisas fúteis, e mata-se, não é? Há anos nas levadas de água, quando há água que era para regar os campos, tinha um dia, por exemplo, para o Sr. António e no outro dia era para o Sr. Manuel. E muitas vezes havia mortes porque o Sr. António cortava a água no dia do Sr. Manuel. E lê-se no jornal ainda, para as regiões mais do interior. Ainda existe isso? E por vezes ainda aparece um caso desses, sim. Até porque se deslocou ligeiramente o marco, não é? Do terreno, comeu-lhe 20 centímetros de terra e isso é logo motivo para se resolver o problema à facada, não é? E à enxadada e pronto, eu acho que pronto, mas isto tem tudo a ver com uma cultura, não é? Pronto, é uma cultura muito negativa. António, estamos quase no final da nossa conversa. Passou depressa. Está a ver? E você soltou-se, né? Estava um bocado nervoso, mas soltou-se. Estamos quase no fim da nossa conversa. Só queria perguntar uma coisa. Estamos ainda numa fase de comemoração de 48 anos do 25 de Abril. Do 25 de Abril. Sim. É um homem que habitualmente comemora essa data? Não, publicamente não. Como, pronto, eu tenho uma maneira de ser muito reservada. Portanto, não sou de exuberâncias fora de casa. Posso ser exuberante na escrita, em conversas particulares, mas a nível de exposição pública não, sou muito reservado. Sou mais de sentir do que de manifestar. Portanto, obviamente que eu apoio aquilo que significa o 25 de Abril, não é? Até porque se não houvesse 25 de Abril não estávamos aqui. Provavelmente. Poderíamos eventualmente estar, mas com outras conversas. Conversas lá na Caprina. António Breda Carvalho, natural da Amelhada, a passar as suas férias na Praia de Mira, estagiou em Mira na escola, teve em várias escolas, nomeadamente em Anadia, e está na Amelhada ainda como professora, e é um escritor. Foi ele que tivemos aqui nesta conversa, que pensamos que foi importante para dar a conhecer aos ouvintes da Rádio Mira este homem que já escreveu muitos livros, já editou muitos livros e que ainda está em termos literários aqui para as curvas. Um bocadinho cansado, tenho um romance inédito, foi o último que eu escrevi há 2 anos, desde aí não tenho escrito mais nada. É um romance que eu considero que está bem escrito, tem algum valor, e estou esperançado de que venha ainda a merecer uma distinção num prémio qualquer. Pronto, isto segundo a versão, e passa a responsabilidade para o meu amigo escritor António Ganteiro. Ele é que diz que o romance vai ganhar um prémio. Portanto, a responsabilidade é dele. Desde aí não tenho escrito, não por falta de ideias, de temas, mas sinto-me um bocadinho saturado. Os últimos 10 anos
Portanto, trabalhei bem a nível da escrita e neste momento estou a fazer uma pausa, estou a mudar um pouco de filosofia de vida, estou a viver mais os pequenos momentos, lendo, fazendo mais um turismo cultural, e a horta, e a profissão. Neste momento estou a fazer uma pausa, é a pausa que descontrai. E já disse ao António Ganteiro que possivelmente só voltaria a escrever na altura da reforma, que são mais 4 anos. Oxalá não cumpra esta promessa. Talvez às tantas, mais mês, menos mês, volta à escrita. Porque o escritor é um bocado mentiroso. Portanto, diz, nunca escrevo, não sei o quê, mas de repente vem a vontade. É como um antigo fumador, não é? Nunca fumo, não é? Mas lá vem um dia que puxa por um cigarro e começa a fumar outra vez. Pronto, e a escrita, se calhar, é isso mesmo. Não é? Pronto, mas neste momento estou numa fase de hibernação. Ok, António, obrigado por ter estado aqui, por ter deslocado da Melhada até Mira para esta conversa. E vamos voltar a encontrar-nos por aí. E espero que não teremos. Agora fiquei gago. Que vamos precisar de outros 30 anos para nos voltarmos a encontrar. Muito obrigado pelo convite. Como disse no início, foi com muito gosto que estou aqui presente. E sim, fica o encontro marcado para daqui a 30 anos. Se não for antes, por algum motivo muito válido. Ok, boa noite. Boa noite e obrigado a todos. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt